Deus te abençoe nesta segunda-feira. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás espelha a Satanás, dividido está contra si mesmo, como, pois, subsistirá o seu reino? E, se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Mateus 12, 25-28, JFA. Jesus havia acabado de libertar um homem endemoninhado, cego e mudo. A multidão ficou admirada e começou a perguntar se ele não seria o filho de Davi. Os fariseus, incomodados com a popularidade de Jesus e incapazes de negar o milagre, lançaram a acusação mais grave possível: este expulsa os demônios por Beelzebu, o príncipe dos demônios. Jesus, conhecendo os pensamentos deles, e não apenas as palavras, responde com uma lógica impecável e uma revelação profunda sobre o reino de Deus. Jesus estabelece uma verdade universal: todo reino, cidade ou casa dividida contra si mesma não permanece. Se Satanás expulsasse seus próprios demônios, estaria destruindo o próprio império. Isso seria absurdo. O inimigo não trabalha contra si mesmo. A divisão, a confusão e a destruição mútua não fazem parte da estratégia dele. Pelo contrário, ele se especializa em semear divisão entre os filhos de Deus. Onde há divisão verdadeira, o diabo não está sendo combatido, mas está sendo servido. Jesus confronta os fariseus com uma pergunta embaraçosa: se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam os vossos filhos? Naquela época existiam judeus que praticavam exorcismos. Se os fariseus aceitavam esses exorcismos como legítimos, por que rejeitavam o de Jesus? A resposta deles se voltaria contra eles mesmos. Jesus mostra que a acusação não era teológica, mas de inveja e rejeição do Messias. Aqui está o coração do texto. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Jesus não está apenas fazendo milagres. Ele está anunciando que o poder do Espírito Santo operando através dele é a evidência concreta de que o reino de Deus já está presente na história. A libertação de pessoas oprimidas pelo diabo não é um sinal secundário, é a própria chegada do reino de Deus com poder e glória. Onde o Espírito de Deus opera com poder libertador, o reino de Deus está presente. Não se trata apenas de palavras bonitas ou de religião formal. O reino se manifesta quando vidas são realmente libertas da opressão espiritual. Nem todo milagre é de Deus. Jesus nos ensina a avaliar a fonte. O fruto verdadeiro do Espírito Santo é libertação, transformação e glória a Deus, nunca promoção do ego ou confusão. Divisões por ego, preferências pessoais, fofocas e disputas de poder abrem portas para o inimigo. A unidade não é uniformidade, mas submissão mútua ao senhorio de Cristo. O mesmo Espírito que operava em Jesus habita em nós. Não precisamos temer as trevas. A autoridade não está em nós, mas no reino que já chegou. Certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. O reino não é apenas futuro. Ele já está entre nós e exige resposta, arrependimento, fé e obediência. Oração. Senhor Jesus,
Tu que conheces os pensamentos do meu coração, expulsa de mim toda divisão, toda dúvida e toda resistência ao teu governo. Quero que o teu reino seja real na minha casa, na minha igreja e na minha vida. Que o mesmo Espírito que te capacitou, me capacite também a viver em autoridade e em unidade. Em teu nome eu peço, amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, e a consolação do Espírito Santo sejam contigo hoje e sempre. Amém. A palavra de Deus falou ao teu coração? Então mande para quem ama.